Senhor Jesus, Filho de Deus Pai, que com o Espírito tudo governai. Vós nos concedestes o milagre da vida, que seja ela dia a dia consumida, uma contínua vela de bondade. Livrai-nos dos laços, amado pastor, de toda a vaidade. Nosso corpo seja templo aberto de diálogo e perdão. Nossa alma aninhe no coração um só querer, o bem. Amém. Bem-vindo mais uma vez, amigo e amiga, aqui no nosso programa Versos e Preces. Eu tenho a alegria de receber hoje Max Salles, que está falando conosco diretamente de São João del Rei. Max, seja bem-vindo. Ô, Dom, muito obrigado. Que alegria estar aqui conversando com você. Um programa que já passou aqui tantos grandes músicos, né? Tantos grandes violeiros, assim, que são referências para a gente. Então, a alegria é grande estar aqui hoje. Quer dizer que hoje, então, vamos ouvir uma boa viola. Isso aí. Que bacana. Antes da gente escutar, então, sua música, sua poesia, conversar um pouquinho sobre sua carreira, Max, nós vamos meditar a palavra de Deus. Estamos na 21ª semana do Tempo Comum. Vamos ouvir o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, e carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também vos quereis ir embora?" Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus." No contexto do capítulo 6 de João, Jesus é o pão da vida. Muitos não compreendem isso porque estavam apegados somente ao pão, alimento físico, o que dificultava o seguimento a Jesus como pessoa que transforma o discípulo, que o faz participante de uma nova vida pela fé. Fé em Jesus, que significa novos modos de entender o sentido da nossa própria vida. Eles queriam poder, Jesus ensina um serviço. Queriam despedir a multidão, Jesus ensina a partilhar. Queriam um reino de posses, Jesus ensina a liberdade simples do reino de Deus. Muitos começaram a ir embora, mas os discípulos sabiam que só Jesus tinha palavras de vida eterna. Vamos nesse segmento, então, amigo e amiga, deixar essa palavra transformar a nossa vida e que nós possamos, cada vez mais, enquanto cristãos, viver o jeito de Jesus. Se ele é o nosso alimento, sejamos também um dom para o mundo. E aqui hoje, para ajudar a gente a repercutir todas essas coisas boas que a palavra de conversar sobre tanta história, sobre arte. Max Salles, daí de São João del Rei. Você mora aí na cidade? Moro em São João, Dom. Moro aqui há 14 anos, sou natural de Lavras. Aí, com os meus 18 anos, vim para cá para estudar música e
e acabei ficando aqui, cidade maravilhosa, assim, com tanta arte, né? Com tanta beleza, tantos amigos por aqui, e acabei ficando aqui. Tenho feito meu trabalho como músico, como professor, como violeiro aqui em São João del Rei. É um grande amigo violeiro de São João del Rei, viu? Sim, imagino quem seja. Chico Lobo. O Chico enfim, falar o que do Chico, né? A nossa referência aqui da região e do Brasil, né? Desse instrumento assim que tão maravilhoso, esse trabalho tão importante do Chico. Então, é a nossa grande referência aqui da região. E você começou a se encontrar com a viola. Você é jovem, né? É, tô com 33 no momento. Tá jovem ainda. E começou quando o seu trabalho com a viola? O meu trabalho com a viola começou assim, em 2010, exatamente assim, que eu estava terminando uma graduação em música aqui na Universidade Federal de São João del Rei, né, a UFSJ, e a gente disciplinas do curso é o que a gente chama de prática de conjunto, e decidimos tocar uma música do grande Tavinho Moura, também, né, mineiro também, outro mestre violeiro de Minas, e a música Cruzada. E aí o professor Marcos Filho, eu na época só tocava violão, essa minha graduação foi em violão, aí o professor sugeriu, falou, tem uma viola, como a gente vai tocar uma música do Tavinho, tem alguém que se aventura aí a pegar essa viola e tentar se colocar aí na nossa apresentação, nessa prática com a viola. E aí eu fui o primeiro a levantar a mão, assim, já tinha um interesse muito grande pelo instrumento já anterior, né, pela obra de outros violeiros, como o Almir Sater, como o Ivan Vilela. Então, a viola já era um instrumento que estava na minha cabeça, assim, um som, enfim, todo um universo acerca do instrumento que já me interessava bastante. E aí, em 2010, foi essa minha primeira oportunidade de poder tocar as 10 cordas e levar o instrumento para casa e aos pouquinhos conhecendo a viola, né? E qual será, então, a primeira música que nós vamos ouvir, Max? A primeira música, eu separei um arranjo que eu fiz para Lamento Sertanejo, de Dominguinhos e Gilberto Gil, né? Essa maravilha assim, da música brasileira. E aí eu decidi fazer uma versão para viola caipira solo, instrumental dessa música, e é essa que a gente vai ouvir, Lamento Sertanejo. Vamos lá, então, daqui a pouquinho a gente volta com versos e preces.
Estamos de volta com o programa Versos e Preces. Um abraço carinhoso para você, amigo e amiga, que nos acompanha através da Rádio América de Belo Horizonte, Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, e a TV Horizonte, que é da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. E também através da TV Pai Eterno por todo o Brasil. Esse é o nosso programa de boa prosa, conversa, preces, espiritualidade e boa música, como essa que nós ouvimos agora, com Max Salles, Pousada na Beira do Rio. E é uma música sua, Max. Sim, Dom. Dentre as atividades assim que eu exerço com a viola, uma delas é a composição, que eu tenho me dedicado ultimamente, assim, de tentar encontrar composições minhas, né? Não só fazer arranjos, fazer releituras de outras composições já consagradas, ou tocar músicas de outros violeiros, mas também tenho me interessado muito pela composição. E, enfim, essa música, Amanhã, Pousada na Beira do Rio, ela é uma música que eu compus inspirado no livro Menino do Mato, do Manuel de Barros, que é um livro assim de uma poesia tremenda, que assim ambientado nessa coisa da infância, da natureza, e de um menino, trata de um menino que enxergava a palavra com muita poesia, assim, né? Brincava com as palavras, de trocar as palavras dos lugares que elas estavam acostumadas a aparecer sempre no nosso vocabulário. E, enfim, aí eu pensei que isso tem tudo a ver com música, tudo a ver com viola, que a gente lida tanto com a imaginação, né? Que é tão valiosa para a gente, e decidi dar esse título, que é quase exatamente uma frase que eu tirei do livro. Enfim, e essa é Manuel, uma dessas. Manuel de Barros, você está me fazendo lembrar aqui, nesse tempo que a gente tem falado tanto de ecologia integral, dessa relação do ser humano com o meio ambiente, da gente mudar um pouco essa lógica comercial, capitalista. Manuel de Barros, a poética dele, ele dá afeto a todas as coisas e seres. Interessante. A gente não consegue ler Manuel de Barros só com os olhos da razão, mas com a questão do afeto, e não só o afeto humano, mas o afeto também das coisas, né? Que me impressiona muito, ele inverte essas posições, né? Dá autonomia às obras criadas, coisa que me impressiona muito, essa posição poética, né? Que é uma posição, pode parecer materialista, mas é uma posição também dentro da matéria profundamente transcendente, né? Quando ele mergulha no mistério das coisas. Que bacana que você se inspirou nesse grande poeta brasileiro. Foi o primeiro livro que eu li do Manuel, e foi arrebatador, assim, foi uma experiência incrível, assim, para mim, tanto que foi quase que inevitável, assim, essa inspiração para compor a música, né? E quando a gente está passando agora por esse tempo, Max, das restrições de tanta coisa, como é que estão as produções aí? Conta um pouquinho para a gente. Tá gravando? Tá Pois é, Dom, bom, mais difícil, né? tá mais difícil, muito aprendizado, muita adaptação, né? Mas enfim, é como diz o mestre Gilvan de Oliveira também, né? Músico não tem férias, músico não para. Então a gente vai tentando se adaptar, né, da forma que é possível, tentando fazer música de uma maneira segura, mas sem nunca perder assim o contato com a música, com o instrumento, com os amigos, né? Produzindo bastante vídeos assim para a internet, para as pessoas que acompanham a gente com amigos. E aí
o amigo grava de lá da sua casa, a gente grava daqui, junta. Então é isso, assim, né? Vamos se adaptando, mas sem perder, sem nunca parar de fazer música, né? Em Ai tempo de de nós atividade. nessas travessias difíceis, se não fosse a arte e a música. Ela nos livra de muitos males e ela nos abre o coração. Talvez as pessoas que se equivocam na vida, até nos cargos que ocupam ou nas responsabilidades, na vocação mesmo que tem, às vezes ficam tão sobrecarregadas de razão e de ideias, fixas em ideias, tão prontas já e esquece da arte, da música, desse trocar de palavras que você falou, né? Reinventar a vida fica muito difícil nesses nossos tempos. Então, muito obrigado por essa sua vocação de violeiro e a gente já pode ir para a nossa canção de saída desse segundo bloco do Versos e Preces que você escolheu para a gente. Bom, essa próxima música é eu trouxe aqui para o programa um trabalho que eu tenho também com um violeiro aqui da cidade, que é o Cássio Rezende, que é um grande parceiro, um grande músico assim, importante aqui para a viola da região. Um pesquisador assim da cultura da viola ao redor de São João del Rei. E a gente tem desenvolvido um trabalho em duo, sabe? De duas violas caipiras, 20 cordas, né? E que é um trabalho assim meio que para atender um pouco a demanda assim da região de apresentações de sei lá, eventos, né, em geral, aberturas de congressos, todo tipo de evento. Então a gente se reuniu há um tempo e tem sido maravilhoso assim esse trabalho. É uma junção interessante assim, um duo de violas caipiras instrumental, né? E essa música que a gente toca nesse vídeo se chama Pescador e Catireiro, uma música da dupla Cacique e Pajé, que é uma dupla curiosa, assim, porque pelo fato de que normalmente as duplas caipiras elas trabalham com uma viola caipira e um violão, né? O que costumam chamar de casal. E aí o Cacique e Pajé eles construíram toda uma carreira com uma dupla de violas, né? Com um duo de violas, os dois tocando viola caipira. Então, enfim, nada mais justo do que a gente também, como um duo, apesar de ser instrumental, a gente colocar uma dessas grandes composições da dupla no repertório. Então, a música se chama Pescador e Catireiro. Vamos lá, essa bem lá da raiz, né? Vamos lá, matando a saudade.
Voltamos com Algodão, a música que você ouviu com o Max Salles. E, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, dizem, né? Nosso povo diz. Infelizmente, já chegamos ao último bloco do nosso programa, Max, mas ainda dá tempo da gente conversar um pouquinho e ouvir mais uma canção. Eu quero agradecer a você, amigo e amiga, pelo carinho, pela companhia, por nos ajudar a sonhar tempos novos, com poesia, com arte, espiritualidade. E hoje você está tendo esse grande presente de ouvir a boa viola com Max Salles, de São João del Rei. E já citando aqui, por isso que é bom conversar com o artista, que o artista sempre faz referência a outros artistas. Olha, já falamos aqui até de Marcelo de Barros, e se você não conhece, eu sugiro que conheça. Uma boa leitura de poesia, uma boa literatura. Max, e essa música agora que a gente ouviu? Essa música, você acabou de citar essa referência que a gente sempre faz a outros artistas, né, Dom? Essa música, eu escolhi ela porque é uma composição de um outro mestre, assim, o Ivan Vilela, violeiro de Itajubá, que é uma pessoa, assim, que, enfim, já há um tempo, assim, já faz parte da minha referência musical e referência como violeiro também. E é um violeiro que teve muita importância, assim, na minha formação, por diversos aspectos. E, enfim, o repertório de viola, toda a contribuição que o Ivan trouxe para esse nosso instrumento querido, e não poderia faltar no meu repertório composições dele, né? Então, eu fiz questão de trazer uma composição dele, porque volta e meia eu estou ali buscando alguma composição, ou indo ali ouvir alguma coisa para absorver mais, para
buscar inspiração, né? Buscar conhecimento e seguir nessa ideia de ir aprendendo com os mestres, né? O artista é uma alma sempre aberta ao encontro, É isso é verdade. uma coisa espetacular. Essa intertextualidade é muito misterioso isso, né? Quando a gente percebe as influências, a comunhão das ideias, e às vezes surge até alguma coisa também que é própria, que é autoral daquele que está fazendo o seu caminho. Agora, todos nós temos que nos virar um pouco aí pela internet, pelas redes sociais. Como é que tem sido você para fazer contatos contigo, com o seu trabalho, conhecer a sua obra? Quais são as suas redes sociais? Jó- Vamos partilhar um pouquinho aqui. Joia. Então, eu tô presente nessas redes principais, né? Instagram, Facebook, YouTube. É só buscar lá por Max Salles Violeiro. Também tem um site que é www.maxsalesvioleiro.com.br. Então, enfim, quem quiser acompanhar, não tem erro, é só digitar isso lá e pode acompanhar o que a gente tem feito, os amigos que a gente tem encontrado por aí, feito música junto com eles. Tem sempre muita coisa boa aparecendo por aí. Eu estava olhando algumas produções suas e vi uma gravação, não sei se foi uma live que você fez, que tinha algumas. Foi você mesmo, né? Alguns violeiros tocando uma canção. Sim, sim. Essa foi uma das novidades aí, né, desse período que a gente está passando, que foi esse. A gente fez alguns vídeos. Tá? Eu tenho alguns trabalhos didáticos aqui da região e por exemplo, em 2020 a gente estava fazendo um trabalho, Cássio Rezende e Denilson Eleutério, um trabalho aqui na cidade vizinha de São João, que é Santa Cruz de Minas, que foi a Escola de Viola Caipira de Santa Cruz de Minas, né, que foi uma parceria do Instituto Chico Lobo com a Prefeitura de Santa Cruz. E, enfim, nesse período de pandemia a gente não pôde se encontrar, o trabalho estava acontecendo todo online, né? Então, enfim, aí encarando esse desafio de manter o contato com os alunos e manter os estudos da viola mesmo online, e decidimos, como um encerramento do semestre, fazer essa produção, que foi cada um gravando o seu vídeo, a sua participação de casa, e no final a gente juntou, né, a Fez participação uma de todos os produção. violeiros e violeiras, com a participação de nós, professores, claro, do Chico Lobo, que não poderia ficar de fora, e gravamos Calis Bento também, né, que é E uma nós não vamos, composição. e nós não vamos ouvir essa canção? Claro, claro. É para É, terminar? para terminar, né? Nada melhor do que um encontro para encerrar, né? Então, eu agradeço muito, Max, pela sua presença em nossa programação. Assim que a gente voltar às gravações nos estúdios da TV Horizonte, nós voltamos a nos falar e aí vamos gravar lá muita coisa boa, tá bom? Mas muito Ma- obrigado mesmo pela sua presença. Maravilha, Dom. Eu que Fique bem. agradeço. Muito obrigado. Nós todos. É você, amigo e amiga, que nos acompanhe. Muito obrigado pela sua presença. Que Nossa Senhora da Piedade, a padroeira do nosso estado, te proteja sua família. Estamos aí num mês importante também de meditação sobre o sentido da nossa vida, a nossa vocação, sobre como viver a vida de uma maneira feliz e fazendo os outros e o planeta também ser mais feliz, né? Isso é vocação. Que o Senhor abençoe e conduza na força do seu espírito seus passos e vamos juntos até domingo que vem, se Deus quiser. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada.
Maria,